Novidade sobre contratação de Lucas Paquetá. Iago diz sim ao Orlando City e Flamengo negocia a venda do zagueiro para clube dos Estados Unidos. Martelo batido. Sub-20 será mantido contra Vasco e Fluminense. E time principal só retorna contra o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule, esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Mais uma vez te lembrar que aqui no comentário fixado e na descrição tem o link do nosso grupo gratuito de dicas e análises do mercado. E lá você concorre ao manto do Mengão todo mês. Já vai ter manto nesse mês de janeiro, então dá tempo de você entrar, é gratuito, não paga nada, você recebe dicas diárias e análises do mercado da bola. Bom, apurei o seguinte, gente, Flamengo terá uma preparação especial durante essa semana, já a partir de amanhã. Estão previstos aí 2 treinos por dia, ou seja, manhã e tarde. Isso mesmo, os jogadores que serão comandados aí pelo técnico Filipe Luiz. Por isso, o elenco recebeu folga hoje, neste domingo, né? Os principais jogadores, né, que estão fazendo a pré-temporada folgaram hoje e vão trabalhar sem parar ao longo dessa semana. E aí, muita gente começou a entrar nesse debate. Antecipa o retorno dos atletas por conta dos resultados do Campeonato Carioca ou segue o planejamento que foi feito em dezembro do ano passado? E aí, torcedor, inclusive a gente deixou essa enquete aqui, eu vi muitos comentários sobre mudar tudo e antecipar o retorno de alguns atletas, aqueles atletas que não são aí os principais, tá? Os 11 ideais do técnico Filipe Luiz, mas alguns atletas que inclusive estão negociando saídas, outros que não terão oportunidades com o técnico Filipe Luiz. Inclusive eu externei aqui a minha opinião e a maioria aí tá aprovando, né, o meu raciocínio. Bom, vamos aqui aos prós e contras. Por que o Flamengo deve antecipar essa questão aí, o retorno, né, dos jogadores considerados principais, e por que não deve? Número 1, voltar com o elenco agora para o clássico contra o Vasco e contra o Fluminense pode diminuir o risco de um placar negativo atuando com o Sub-20. Por incrível que pareça, daria um alívio nesse início do ano em caso de resultados positivos, nesses 2 clássicos. Outro ponto positivo seria mais tempo de entrosamento, né, que os titulares teriam aí para os jogos complicados, podemos dizer assim, ou importantes, né, nessa temporada, nesse início, a estreia do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo e o dia 1º, decisão da Supercopa Rei, Supercopa do Brasil contra o Corinthians. E acabaria protegendo um pouco a confiança dos garotos. Quarto, o mal de colocar aí, vamos dizer, os reforços, né, os principais jogadores, a cavalaria agora é encurtar a pré-temporada que já é pequena. O Flamengo foi o último clube a iniciar a pré-temporada. Por quê? Porque foi o último clube a parar de jogar, né? Final de dezembro, o Flamengo estava em Doha disputando o Mundial de Clubes. E aí não teve nenhuma semana ainda de trabalho de pré-temporada. 5. Isso poderia quebrar o planejamento de carga individualizado montado aí para preparar o grupo até o primeiro grande objetivo do ano, que é a Supercopa do Brasil, dia 1º. 6. O retorno antecipado força o titular a jogar em ritmo competitivo antes do tempo ideal de condicionamento, podendo comprometer o rendimento em competições mais importantes, como o Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, Supercopa e outras. 7. Além de tudo isso, passaria a mensagem que a oscilação da base derrubou o planejamento inicial, enfraquecendo o projeto esportivo que abriu mão até da Copinha para priorizar o Campeonato Carioca com o Sub-20. E aí, torcedor, eu continuo com a minha opinião, acho que o Flamengo deveria colocar contra o Vasco Michael, Cebolinha, Alan, Royal, Vitão, Endrio, que será apresentado amanhã. Eu acho que o Flamengo tem que colocar esses jogadores que chegaram agora, jogadores que não serão aproveitados pelo técnico Filipe Luiz,
para esses dois confrontos aí, esses dois clássicos. Pelo menos é a minha opinião, mas, segundo informações, o Flamengo vai manter o planejamento e o time principal só estreia no dia 28 contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar aqui de mercado da bola, porque Flamengo e Lucas Paquetá estão cada vez mais próximos de um final feliz. A transferência pode chegar a 40 milhões de euros. A gente passou inclusive aqui os valores, 250 milhões, mas o Flamengo ainda pode receber uma parte de volta pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Aí é que está a novidade na contratação do Lucas Paquetá. É como se fosse um cashback, né? Flamengo compra o Paquetá e recebe o valor de volta, mas não é o West Ham que vai dar esse valor de volta. É a FIFA. Por quê? O Flamengo, como clube formador, tem direito a 4% do valor da transação. Essa quantia ela é depositada em um fundo da FIFA pelo clube vendedor, ou seja, o West Ham precisa depositar 4% na conta da FIFA para a entidade máxima do futebol, que é a responsável por esse repasse, pagar o Flamengo. O Flamengo ainda vai fazer aí uma proposta oficial, porque estava aguardando o BAP retornar, né? O BAP estava numa mini férias ali na Europa, chegou a visitar o Papa na Itália, enfim, e agora já está de volta. Então, valores: 35 milhões de euros, 217 milhões de reais fixos, mais 5 milhões de euros, 31 milhões de reais em bônus. Não há novidades nesse momento. Desta forma, o Flamengo teria direito a 4% dos 35 milhões de euros fixos e mais 4% dos 5 milhões de euros com metas, caso essas metas sejam batidas, né? Se o Flamengo tiver que pagar esses outros 5 milhões de euros, se o Paquetá chegar aqui e bater todas as metas, que ainda serão estipuladas em contrato, o Flamengo ganha mais 4%. Então, daria aí 1 milhão e 400 mil euros, 8 milhões e 700 mil reais na cotação atual, né? E possíveis 200 mil euros, 1 milhão e 300 mil reais na cotação atual posteriormente. Daria 10 milhões, vamos arredondar, tá? 10 milhões de reais dos 200 e quase 250 milhões de reais pagos ao West Ham, se for, gente, nesse valor, tá? A gente está falando aqui de 250 milhões de reais, 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O BAP já retornou aí das férias e a presença do presidente agora vai ajudar a destravar qualquer negócio, até porque é o BAP que dá a canetada, é o Boto que está negociando, mas com o aval do BAP. O BAP é um entusiasta, apaixonado pelo futebol do Lucas Paquetá, e a tendência agora é o negócio andar nessa semana, que vai iniciar amanhã. Na verdade, semana já iniciando, né? Dia 18 de janeiro, domingo, essa semana vai ser aí muito importante para esse processo do Lucas Paquetá, até porque o jogador quer vir logo ao Flamengo, quer se apresentar logo, quer que se resolva logo entre o clube rubro-negro e o clube inglês. Então tá aí a novidade, é como se fosse um cashback pela porcentagem que o Flamengo tem por ser clube formador, né? Assim como o Lucas Paquetá não vê a hora de vestir o manto de novo. Bom, vamos falar de um negócio que está praticamente fechado. O Flamengo está negociando a venda do zagueiro Iago para o Orlando City, dos Estados Unidos. O jogador de 20 anos disputou 3 jogos nesse início de temporada, os 3 pelo Campeonato Carioca, titular ao lado do João Vitor. Empatou com a Portuguesa, perdeu para o Bangu e ontem perdeu para o Volta Redonda. Inclusive, a gente, num vídeo mais cedo, falou que os empresários do Iago estavam aguardando o BAP chegar para definir o futuro que será longe do Flamengo. E, inclusive, eu já expliquei aqui os motivos. Ele não faz parte dos planos do técnico Felipe Luiz, o Felipe acha que ele não se encaixa no plano de jogo e ele não tem futebol para entender ali o modelo de jogo do Felipe nesse momento. Com isso, o Flamengo estaria abrindo mão desse zagueiro, porque só tem essa temporada para definir tudo, porque ele está estourando a idade da base. Então, ou ele vai para os profissionais e cumpre o seu contrato, que é até dezembro de 2026, ou ele é emprestado até o final do ano, ou ele é vendido. Então é isso que está acontecendo aí com o Iago, né? Flamengo que recusou uma proposta do Grupo City, do Bahia, né? E ficou aí com o atleta. Ele chegou a fazer um gol importante no bicampeonato mundial contra o Barcelona no Maracanã. É um zagueiro que é sempre convocado pela seleção de base, né? Ele despertou interesse inclusive de clubes da Inglaterra e também da Itália. Tinha sondagens da Arábia Saudita e agora, de fato,
chegou aí a proposta do Orlando City, ele inclusive aceitou o projeto do clube lá dos Estados Unidos, já deu sim, né? É a proposta oficial, carimbada, e agora quem vai decidir é o Boto, em conjunto com o BAP. Então são essas duas questões que eles vão resolver, a questão do Lucas Paquetá e a questão também da venda do zagueiro Iago para o Orlando City. O clube da MLS já tem aí o ok do jogador e seus representantes, falta o quê? Só o aval do Flamengo. Pelo que a gente apurou, né, inclusive tem uma informação aí do parceiro Vene Casagrande, é que o Flamengo é dono de 60% dos direitos de Iago e os outros 40% pertencem ao Volta Redonda. Porém, o contrato permite que o Flamengo compra mais 10%, né? E aí poderia pagar R$500 mil por esses 10% do Iago, e ao invés de vender 60% ao Orlando City, venderia 70%, e aí seria uma grana bem maior, né? Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias, mas não seria surpresa nenhuma se o Iago fosse vendido. O Flamengo pode até de repente segurar um pouquinho para ele jogar esses dois confrontos contra Vasco e Fluminense, e aí depois que entrar a cavalaria, o Flamengo não deve permanecer com o Iago. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a situação dessa venda, né, do zagueiro Iago. Acha que ele deveria ter mais oportunidade? Gosta do futebol do Iago ou não? Pode vender. Deixa aí porque a sua opinião é muito importante. Olha, deixa eu falar aqui do Shopping do Rafla. Você clica aqui na aba Produtos, né? E você tem aí vários produtos na palma da sua tela, né? Você escolhe aí camisa do Flamengo, você escolhe bola, você escolhe troféu, quadro comemorativo, todos os produtos licenciados, todas as lojas oficiais, e não tem só produto do Mengão não, tem tudo quanto é tipo de produto e você recebe na sua casa. Você vai lá, faz o cadastro da loja, coloca o seu endereço, faz o pagamento e tudo mais. É o Shopping do Rafla, novidade por aqui. Bom, eu volto, a qualquer momento com todas as informações do Mengão, o rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vamos com tudo. Isso aqui é Flamengo. Valeu!